Olá, bom dia, meus irmãos. Mais um domingo na presença do Senhor e hoje estaremos estudando a quinta lição. Ela tem como texto básico Salmo 42 e o verso número 11, que fala sobre: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus, vencendo o abatimento da alma. É interessante que quando a gente observa esse salmo, o salmista ele traz algumas questões sobre o que ele estava vivendo. E o autor dessa lição, o pastor Carlos Henrique Soares, ele escreveu com bastante propriedade também acerca daquilo que era necessário para o nosso estudo nesta manhã. E esse estudo, quando eu comecei a estudá-lo, me deu uma sensação muito grande de poder assim, compartilhar com os irmãos porque que tantas coisas têm acontecido, e também porque as pessoas não conseguem vencer as batalhas que vêm sobre as suas vidas. É certo que quanto mais ausente da presença do Senhor, mais fraco as pessoas vão ficando, mais vulnerável as pessoas vão ficando, e com isso há uma dificuldade muito grande de vencer o abatimento que ela enfrenta no seu dia a dia. E o autor da lição, ele, além de ser pastor, psicólogo, ele traz as questões que no cotidiano a gente enfrenta. O primeiro tópico ele bota: em dia de desesperança, busque a Deus. Ou seja, no momento em que você está vendo tudo acontecer, e diante dos fatos que estão acontecendo, você tem que buscar mais a Deus. O segundo tópico: em dia de desesperança, leve a seu coração a mensagem que fortalece. E quanto mais a gente ter o nosso coração fortalecido, é ter a certeza de que Deus está na direção de todas as coisas. O tópico número 3, que quero compartilhar com os irmãos, diz: em dias de desesperança, lembre-se de Deus. O quarto tópico: em dia de desesperança, persevere. Então, assim, quero assim trabalhar com os irmãos rapidamente as questões que tanto atrapalham o nosso dia, quando estamos bem vulneráveis ou quando estamos passando por situações diversas
e que bate aquele desânimo, bate aquela vontade de desistir, aquela vontade de não mais seguir adiante. E o salmista, nesse salmo, ele traz algumas coisas que faz com que nós tenhamos a plena convicção de que quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você procura ficar na presença do Senhor, as coisas que você vai enfrentar, elas vão ser amenizadas a partir do momento em que você tenha a consciência de que buscar o Senhor é a melhor solução para a sua vida. Então, o salmo começa como o servo brama pelas águas, pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei antes a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava, porque estava abatida a minha alma. Ó minha alma, por que te perturba em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das catatumpas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Senhor da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo, como com ferida mortal em meus ossos, me afronta os meus adversários. Quando todo o dia me diz: onde está o teu Deus? Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus ainda, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, é o meu Deus. Esse é o texto inteiro do Salmo 42, um salmo, por sinal, um salmo muito lindo, e traz algumas perguntas, e uma das perguntas que é de praxe a gente ouvir: aonde está o teu Deus? Aonde está o Deus que você serve quando você passa por situações diversas? Para você vencer o abatimento da alma, você precisa vencer também
a desesperança. Porque quanto mais você busque a Deus, quanto mais você busque a Deus, mais você fica fortalecido. O inimigo, ele mais atua na sua vida, mas uma coisa é certa, que você vai ficar bem mais fortalecido. E na introdução, o autor traz algo que precisamos entender. Quando ele diz, estamos como brasileiro vivendo um tempo complicado frente ao desafio que a pandemia trouxe a todos nós, quer pelo medo de ser contaminado ou desempregado e, consequentemente, a falta de renda, viver isolado e tantos outros receios que, de certa forma, são aceitáveis neste tempo. A pergunta que fica é: como a esperança nos ajuda a vencer essa tempestade de pensamentos negativos que acabam afetando o nosso emocional? Como a esperança nos ajuda a vencer essa tempestade de pensamentos negativos que acabam afetando o nosso emocional? E o que pode nos fortalecer em meio a enxurradas de noticiário? Você abre a televisão e só vê notícias ruins, só vê coisas que traz de fato situações que muito difícil de você ser fortalecido em questões a ela. Então, o autor ele convida a todos nós a vivermos esta resposta a partir da palavra de Deus, no Salmo 42. O Salmo 42 é um salmo de lamento que ele colocou, que realmente é de desorientação, um cântico triste de alguém que sofre e que está completamente perturbado. É um livro de cântico, de oração e de vários autores. Neste caso, o Salmo 42 é um cântico dos coraitas, os sacerdotes responsáveis pela adoração. Algumas versões chamam de masquil dos coraitas, que sugere algo pedagógico e com informações para os ensinamentos. Mas quais os princípios e ensinamento ou desafio? Então vamos lá. Como diz lá no início, primeiro, em dia de desesperança, busque a Deus. O salmista estava em um deserto circunstancial e também presencial. E provavelmente, nesse momento, ele estava angustiado. Então ele faz uma analogia, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma. É interessante que está no deserto,
sem água é uma coisa bem ruim. Ou seja, estar sem água já é ruim, imagine um deserto. Mas aqui o servo aqui é a fêmea, né, do veado, como o autor colocou, e realmente. Mas observa que o suspirar por água em meio à sede, em meio à falta de expectativa, de saciá-la, por mais que você saiba que o animal ele tem um olfato bem aguçado para poder saber aonde estão as coisas. E o faro, para onde tem a água, ele sabe onde tem, mas o deserto, por sua vez, tem as suas variáveis, não na parte baixa, mas como também na parte alta. E fica difícil de... Mas eu quero assim passar para os irmãos, em dias de tranquilidade, nós satisfazemos com qualquer coisa, mas nos dias de tribulações, a alma começa a gritar de sede de Deus, ansiar por Ele. É interessante que assim suspira minha alma por Ti, ó Deus. Ou seja, da mesma forma que você, quando está com sede e pega um copo d'água e você, com muita vontade, você bebe aquele copo d'água, seria a mesma forma que você deveria ter de Deus. Essa mesma vontade de beber de Deus, como se você estivesse bebendo um copo d'água que certamente mataria a sua sede. O grande pregador Charles Spurgeon disse: a melhor coisa da vida é estar com Deus, e a segunda é de desejar de Deus, porque ao estar com Deus ou desejar Deus e ao encontrá-lo, podemos ser satisfeitos com tudo que Ele é para nós. É interessante que quando você busque a Deus, quando você tem a intenção de buscar a Deus com mais intensidade, as coisas acontecem de uma forma tão forte na sua vida, até lutas maiores você terá. Mas tudo isso faz parte do seu cotidiano com Deus, a sua vida com Deus. O tópico 2 diz: em dia de desesperança, leve a seu coração a mensagem que fortalece. O verso 3 a 5 diz: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto,
dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava, porque está batida a minha alma, porque perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois o louvarei na salvação da sua presença. O salmista fala sobre lágrimas e escreve o motivo. Onde está o teu Deus? É interessante que muitos de nós já ouvimos esta pergunta frente a um diagnóstico médico, quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande mas não só mesmo diante de um diagnóstico médico, mas também quando estamos enfrentando coisas dentro da nossa família, quando a gente vê um filho nas drogas ou na prostituição, ou também quando a gente vê alguém que nós amamos tanto, que não consegue ter aquela oportunidade de emprego, porque as coisas estão difíceis demais. Mas os questionamentos de pessoas, parece que o interior grita que se Deus te ama tanto, por que você diz onde está? Onde Ele está? Ele se foi. A angústia é comum acontecer, o sofrimento é comum acontecer, as adversidades é comum acontecer, mas em meio a elas, você precisa entender que como está o teu coração, como você está enfrentando a desesperança de tudo isso. E o verso número 5, ele retrata muito bem. Ele diz: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Aí o próprio salmista diz assim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, você mesmo tem que trazer uma mensagem de fortalecimento para a sua vida. Não viver uma vida de pietismo, trazendo para o seu coração algo que não vai fortalecer tua alma, algo que vai trazer para você somente uma desesperança. Tenha bom ânimo, como Jesus ele fala, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, venci os intempéries do mundo, venci tudo isso, e nós também somos capazes de vencer tudo isso que está à nossa frente. Então, entenda, nós precisamos aprender a termos resposta para os questionamentos do nosso coração. Se o teu coração está triste, qual é a mensagem que você vai transmiti-lo? O que você vai transmitir para o seu coração? Se você está desanimado, você vai colocar mais desânimo no seu coração? Então, se você que está ouvindo essa mensagem, entenda que você precisa trazer para o seu coração
a mensagem que fortaleça ele, que dê ânimo no seu coração, não desânimo. Então, fica aí o terceiro tópico diz: em dia de desesperança, lembre-se de Deus. É fácil lembrar de Deus quando as coisas estão somente ruins. Quando estamos passando pelo deserto. Não vou dizer que isso não seja bom. É bom sim lembrar de Deus num momento como esse. É bom lembrar de Deus sempre. Mas lembre-se de Deus que, por mais que você enfrente situações diversas, o povo naquele tempo viveu deserto. Murmurou, sim, murmurou. Mas sempre eles, quando na liderança de alguém, pôde sair daquele deserto. Mas às vezes a gente enfrenta os nossos desertos e a gente não quer sair do deserto que nós estamos enfrentando. Por não lembrar que Deus, Ele é especialista em tirar-nos do deserto. Deus, Ele é especialista em tirar aquilo que atrapalha o nosso conviver, o nosso dia a dia. Então, eu quero o verso 6 a 8 diz: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida, portanto lembro de ti desde a terra do Jordão, desde o Hermon e desde o pequeno monte. Então aqui o autor, aí quando fala um abismo chama outro abismo, ao ruído das catadupas, nome meio estranho de dizer, fala sobre a queda de água. Todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. É como se uma grande quantidade estivesse passando sobre a cabeça de alguém. Mas ele fala assim, ó: contudo, o Senhor mandará o dia de misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. E é isso que precisamos entender. E por mais que você esteja vivendo o seu deserto, ou que tudo na sua vida está de mal a pior, entenda que o Senhor é contigo. Lembre-se que Deus, Ele nunca abandona os seus. E em meio a qualquer tipo de turbulência que você esteja enfrentando, lembre-se de Deus. Quando o verso número 8 diz: contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Então, entenda que Deus, Ele está na direção de tudo. Eu quero assim, o salmista em sua oração tem uma certeza. Ele conta
em meio a dias maus, com a misericórdia do Senhor, de dia e de noite, e uma oração de louvor a Deus. É isso que precisamos entender. Precisamos entender que quando a gente se lembra de Deus em todo momento, nós somos de fato cuidados por Ele. Muitos cristãos, influenciados pelo misto de pregações que ouvem ou participam, começam a achar que tudo que está acontecendo, ou qualquer coisa que vem sobre sua vida, é interferência do inferno. Ou aí você vai ouvir aquelas coisas assim, é seta do diabo. Ou aí você começa a ouvir algumas frases de efeito, como o autor colocou aqui, que temos que pisar na cabeça do diabo, está repreendido, determino isso